Saudações a todos vocês que estão nos ouvindo através da ABERJ, a Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui sempre promovendo a educação, buscar o conhecimento e magnificar as ações em prol do sistema bancário, assim como também de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Há muitos assuntos a tratar, há muitas temáticas que merecem atenção. Por isso, a ABERJ se preocupa e muito em lidar com esses temas que estão a cada dia que passa se tornando muito relevantes para nós, na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Então, como dizia o Jacques Ellul, né, em The Technological Society, nós somos hoje uma sociedade que vive de uma tecnologia que cresce exponencialmente, que muda numa velocidade tremenda, que exige adaptações, aprendizado, conhecimento, interações sociais crescentes. É muito fácil se defasar ou se esquecer daquilo que são efetivamente formas, módulos, ações que nos levam a uma sociedade tecnologicamente mais avançada. Também cabe a nós, brasileiros, estarmos na crista da onda, à frente, para modelarmos também essas tecnologias que permitem aprimorar o sistema bancário e as relações financeiras, otimizar os orçamentos, qualificar as transações. Por isso, vamos procurar tratar hoje de algo que parecia ser objeto do futuro, mas já virou certamente objeto do presente. É um debate sobre a criptomoeda, de que maneira ela funciona. E também teremos uma outra gravação que se liga a esta, mas que está em separado e que vai tratar da blockchain. Existe uma ponte entre esses dois temas, mas merecemos analisar isso, seja independentemente, seja também em seu conjunto. É importante que a gente pense de que existem realmente mudanças monumentais no momento. E a gente tem que entender que esses processos não vão parar. Eles vão nos levando a uma sociedade cada vez mais tecnológica. Eu diria que com uma explosão intelectual oriunda destas capacitações que encontramos hoje nas grandes áreas da evolução cibernética computacional. Bom, vamos falar então da criptomoeda. Vamos pensar um pouco juntos sobre isso, porque ela se tornou também objeto de muito debate no Brasil. A criptomoeda é uma forma digital ou até virtualmente que usa criptografia para garantir a realização de transações. Então, ela não tem efetivamente algo que a gente possa chamar de uma autoridade central ou uma unidade central que cria essa própria moeda. São entidades que podem criá-la, transacioná-la num sistema que é descentralizado. Para o quê? Para registrar transações e também emitir novas unidades monetárias. Então, a criptomoeda é o quê? É um sistema de pagamento digital. Não depende de bancos, não depende de instituições financeiras propriamente ditas para verificar e confirmar transações. Ela dá faculdade para que qualquer pessoa possa enviar, receber pagamentos de qualquer lugar que seja. Aonde quer que se esteja, pode-se fazer essa transação. Então, desse ponto de vista, os pagamentos que são de criptomoeda, eles existem como valores digitais, estão num banco digital online e esses documentos, eles vão confirmar a existência de transações. Então, ela é armazenada em carteiras digitais. E você necessita verificar se essas transações oferecem segurança e, certamente, condições de você sentir a proteção. Portanto, medidas prudenciais, medidas cuidadosas, necessitam ser sempre empreendidas por quem quer que esteja ingressando, participando, acionando-se nesse mercado, porque ele não é apenas novo, mas justamente porque as novidades surgem, nem sempre ele está tão bem regulamentado quanto se espera, nem sempre está tão bem acompanhado, auditado como se deseja, e aí então pode haver problemas e dores de cabeça como um todo. Esse funcionamento existe através de um livro público. Esse livro é distribuído e chamado de blockchain. Então, ele registra as transações que são mantidas por aqueles que são os detentores das moedas. Na verdade, detentor de moeda, registrador de moeda, é uma figura. Proprietário de moeda pode ser outro, contanto que registre em seu próprio nome e através de codificações específicas.
criptomoedas. Então, elas são criadas através de um processo que a gente chama de mineração, e essa mineração envolve o uso de computadores sumamente poderosos, qualificados. Então, na medida em que você vai gerando essas moedas, é preciso que você tenha condições de dispor de uma chave que permite mover um registro ou uma unidade de medida que esteja sendo objeto de transferência de uma pessoa para outra. A pessoa, podemos chamá-la de pessoa jurídica ou também de pessoa física, não há diferenciação nesse sentido. E as criptomoedas são muitas, porque a rigor a gente tem Bitcoin, tem uma moeda específica de uma plataforma blockchain, com sua própria criptomoeda, que se chama Ether, é a ETH da Ethereum. Você tem a Litecoin, semelhante ao Bitcoin. A Bitcoin, ela é fundada no ano de 2009, então você pode ver que estamos falando de algo que está com 24 para chegar em breve a 25 anos, então é relativamente recente. Você tem a Ripple, é um sistema de livros distribuídos a partir do ano de 2012. Então, esse também pode ser usado para rastrear várias transações diferenciadas. E isso daqui significa de que elas são, como um todo, moedas diferenciadas em si, mas em seu conjunto, chamadas também de altcoins. Isso daí é para distingui-las diferenciadas da emissão da moeda original, o Bitcoin, em 2009. Bom, agora, como é que você vai pensar em comprar e também, obviamente, a seguir, se quiser vender criptomoedas? Existe um mercado de transações, ele é muito grande e em breve a gente vai falar também do tamanho dele no Brasil. Ele está realmente crescendo muito no nosso país, esse mercado. Pois bem, você vai precisar escolher uma plataforma para você saber exatamente o que ela dispõe, de que maneira que ela trabalha, para saber se é uma corretora conhecida, tradicional, que tem renome na praça. Você pode verificar se na Bolsa de Valores também de criptomoedas existem também entidades com nome reconhecido, até porque cada vez mais este mercado está sendo regulado e já é regulado pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é a autoridade máxima para regular e acompanhar este mercado de bitcoins e de criptomoedas. E, em outros casos, quando se trata de bolsa, a gente também tem a regulação da Comissão de Valores Mobiliários, porque ela é responsável em analisar todas as companhias que fazem transações na Bolsa, na B3, né? E as sociedades anônimas como um todo. Então, empresas de capital aberto e outras companhias que vão ter cada vez mais esse interesse em atuar com bitcoins, têm essas duas autoridades e é bom que você analise, verifique o que elas propõem. É bom que a gente compare as diversas plataformas, né? Porque com elas você vai ver as taxas que são cobradas, os tipos de comissões que querem descontar da sua própria carteira, a forma pela qual se oferece segurança, se oferece bloqueio para que hackers não ingressem, se dá chance para que você tenha um bom armazenamento de seus recursos, de seus direitos de ativos, horas e momentos em que você pode fazer saques, formas pelas quais você pode armazenar todos esses bens e outros recursos, porque a gente tem que ficar muito atento ao fato de que o Bitcoin, pelos riscos que tem corrido, e não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, necessita de uma boa educação financeira. É muito importante que a gente tenha recursos educacionais qualificados para conhecer adequadamente essa moeda que, sem dúvida alguma, também veio para ficar. Agora, segunda grande etapa, transfira os recursos com condições adequadas para ingressarem na sua conta. Porque você, ao fazer compra de criptomoeda, pode fazê-lo preferencialmente com dinheiro, cash, mas também com cartão de crédito ou outras formatações do gênero. Só que isso tem seu risco. Então é preciso tomar extremo cuidado, porque na hora em que há transações do gênero, pode surgir algum tipo de ingresso não desejável em sua conta, o que infelizmente tem ocorrido mundo afora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criptomoeda tem uma volatilidade de preços, uma valoração bastante elevada. Então, a taxa de risco, o índice de dispersão, a taxa de desvio padrão do valor da criptomoeda pode ser muito significativa. Há lançamentos que começam numa base, digamos, 100, e em 2 semanas você vê que o valor pulou para 1.000. Então, é preciso tomar extremo cuidado. Parece que você teve uma fortuna gerada, mas subitamente também pode cair de 1.000 para 50. Então, virou pó. Então, é preciso tomar esse cuidado especial para que você veja de que maneira vai comprar
vai vender, vai depositar, vai transacionar, vai apreciar, vai repreciar, vai comprar, vai vender. Uma terceira etapa é justamente, conhecendo este conjunto de elementos, otimizar o seu pedido. Quer dizer, eu tenho agora um orçamento, sei quanto preciso, para as minhas transações existe um valor, agora eu posso encaminhar uma solicitação bem específica, né? Pode fazer isso através da web, pode fazer isso através da plataforma móvel. A corretora que está com estes tipos de moeda vai verificar exatamente qual será a melhor maneira de realizar a transação. Então, você pode buscar formas de investir em criptomoedas variadas. Algumas chamamos-las de Bitcoin Trusts, outras fundos mútuos de Bitcoin, outras ações de blockchain. Então, em cada uma, você procure verificar exatamente a especificidade da oferta. O que é que está sendo dado, colocado à sua disposição, para que, com conhecimento pleno, não surjam dúvidas e justamente você tenha a capacidade de assegurar a manutenção e o crescimento do seu valor investido, da sua transação. Então, o ato de armazenar criptomoedas significa armazenar com capacidade elevada de proteção para evitar algum tipo de roubo, algum tipo de hacker que ataca e que quer tirar a informação, saber do valor. Então, é muito importante que você tenha provedores de mercado disponíveis, qualificados e que tenha uma carteira que a gente até normalmente chama de hot portfolio, ou seja, carteira quente, carteira valiosa, carteira de interesse para todos nós. E essa carteira quente, ela usa softwares online que protegem as chaves privadas desses ativos. Então, aí você se sente muito mais seguro. E, obviamente, também existe a chamada armazenamento de carteira fria. Então, cold portfolio, que envolve cold portfolio analysis. Elas são carteiras de hardware, dependem de dispositivos eletrônicos offline para armazenar as chaves privadas com segurança. Então, é importante que você fique muito atento a esses tipos de versões propostas com vistas a não incorrer depois em dores de cabeça. Ambas são válidas, ambas são úteis, mas é necessário ter condições de conhecê-las adequadamente. Por quê? Bom, em grande parte nós temos sempre que ficar atentos a, como eu coloquei antes, fraudes. Então você tem de tudo, e eu vou ainda me reportar a isso um pouco mais lá na frente. Sites falsos. Assim como hoje em dia a gente encontra aí locais onde existem leilões falsos e o pessoal compra um objeto que na verdade não existe, mas a fotografia é tão bonita que acaba nos conquistando. Então a gente tem que ter certeza de que realmente existe a organização, de que existe o site, de que existe o ativo, que o Bitcoin está realmente disponível, que ele já foi transacionado. Cuidado com as primeiríssimas transações, com as primeiríssimas emissões, com não um IPO, que seria tipo algo como um Investment Public Offering, um Individual Public Offering, uma oferta de ações de primeira, porque você pode ter também um Bitcoin Public Offering. Então seria um BPO, mas um BPO que parece que é muito interessante, de repente não tem lastro. E aí então surge o grande problema. A gente tem que tomar muito cuidado com esses famosos sistemas de piramidação que acabaram de acontecer e nos Estados Unidos deu um escândalo monstruoso, onde até um dos pais iniciantes das bitcoins estava, na verdade, usando fortuna e muito dinheiro de um monte de aplicadores que, inocentes, caíram em financiamentos equivocados, não existentes, e que levaram a realmente uma devastação da moral desse mercado agora, muito recentemente. É o efeito do chamado sistema Ponzi, né? Quer dizer, essas piramidações são muito perigosas. Então, esquemas Ponzi virtuais estão ocorrendo e a gente tem que tomar cuidado porque o criminoso está aí, ele promove oportunidade falsa, ele quer te investir de um papel que parece sumamente bom, com grandes projeções de rentabilidade, quando, na verdade, ele pode depois sumir ou dizer que nada havia acontecido de bom. Aqui no Brasil também tivemos recentemente este tipo de sistema, o que também mostra como é difícil e grande desafio o trabalho do Banco Central, o trabalho da Comissão de Valores Mobiliários. Tome cuidado com o endosso de pessoas consideradas celebridades, referenciais, influencers. Então, jogadores de futebol de primeira, vamos respeitá-los jogando futebol, mas só porque eles aparecem com o rosto aí dizendo que nesse eu confio, esse eu acredito, isso não quer dizer que, de fato, efetivamente, essa Bitcoin seja real e vá dar o rendimento que se quer. Então, confiar,
apenas na imagem, sem olhar e perscrutar cuidadosamente, profundamente, aquilo que representa uma proposta, não dá para aceitar. Tem muita gente que diz assim, vou multiplicar o teu investimento 5, 7, 8 vezes em um mês. Não existe isso. A taxa de juros do mercado, a taxa Selic, ela oscila, mas ela já é alta no Brasil. E qualquer um que queira dar muito mais, o dobro, o triplo disso, certamente que não tem condições necessariamente de ter uma margem de retorno tão significativa em tão pouco tempo. Então, não vamos nos apegar a soluções milagrosas. E ainda tem aquela história dos golpes amorosos, né? Quer dizer, tipo assim, trapaceiros que querem fazer com que pessoas acreditem, né? Que se encontrando, fazendo redes de namoro, tendo visão face-to-face, cara a cara, ou operando em redes sociais, estarão garantindo pela amizade, pela empatia, algo que, no fundo, tem que ser visto, de fato, como que documentado e comprovado, né? Então, olha, nada de querer acreditar assim de primeira, porque a criptomoeda pode ser segura sim, mas ela não é necessariamente tão segura se a gente não toma as providências e os cuidados adequados para analisá-la no detalhe. A blockchain é uma forma como essas transações são registradas em blocos. Então, elas são identificadas com um carimbo. É um carimbo que tem que ter uma data, tem que ter uma precificação, tem que ter uma taxa, tem que ter uma hora. Se isso tudo, esses 4 elementos juntos ocorrem, aí então pode-se acreditar que você tem um resultado registrado dentro de um livro contábil computacional. Então ele funciona. E aí você não vai ter esta grande preocupação que é a de hackers poderem adulterar o teu documento. Isso não pode ser aceito. Então é preciso que o valor dessas moedas virtuais seja, na verdade, motivado, acentuado, impulsionado, turbinado pelo próprio mercado. Acompanhe a oferta e a demanda. Sinta exatamente o grau de credibilidade que esse ativo tem. Se existe uma pressão de demanda significativa e uma oferta que está limitada, é de se acreditar que o preço desse ativo vai subir. Então é muito importante que você também tenha mecanismos adequados para acompanhar o mercado e para saber como é que ele evolui. Até porque o Brasil não é um país estável. Nosso país tem uma inflação contínua, com custo de vida elevadíssimo. Nosso país tem uma enorme quantidade de problemas de segurança nacional, de violência nas grandes cidades. Nosso país tem um problema significativo de ordem política, né, em que extremos acabam acontecendo. Nós temos surpresas no Congresso sobre o que é uma legislação, frequentemente, que vai para frente, que vai para trás, que é aprovada, que não é aprovada. Então, essa instabilidade macroinstitucional também vai, obviamente, afetar um mercado que tem esta volatilidade toda que a gente fala. Então, vamos tomar cuidado, porque a qualquer hora você vai descobrir que aquilo que parece ser uma oscilação radical é, no fundo, objeto de uma especulação de alguns tipos de indivíduos que sabem como até, eventualmente, atuar no mercado, influenciando ele pesadamente. Então, pesquise bem, armazene a moeda digital adequadamente, não se concentre num único provedor, diversifique. Isto é muito importante, é o famoso não colocar todos os ovos numa cesta só. Prepare-se para a existência de uma múltipla volatilidade. Veja como é que está a regulamentação correta feita no Brasil pelo Banco Central, né? Nossas transações, elas estão mudando. No passado a gente tinha moeda tilintante, a gente usava moeda papel. Cada vez menos essa moeda vai sendo utilizada. Em boa parte, ela está nas mãos de pessoas de renda baixa, que precisam atuar muito com transações básicas. Mas, na medida que a economia evolui, ela, com mais enriquecimento, com maior volume de produto interno bruto, com maior sofisticação dos meios tecnológicos, computacionais, com a disponibilidade de tantos celulares, com a disponibilidade de tantos equipamentos que nos permitem, com laptops, o que for, né, transacionar, vão perdendo seu espaço. E aí é que, sem dúvida alguma, as moedas eletrônicas, as moedas cripto evoluirão, já adquiriram e adquirirão mais espaço. Nós temos um marco legal. O nosso marco legal de criptomoedas foi sancionado no ano passado, 2023, no mês de dezembro. Ele foi efetivado em 20 de junho de 2023. Então, significa que é uma lei que estabelece diretrizes, grandes direções fundamentais para regular, para aprofundar,
para proteger, para defender, para dar os direitos adequados a todos aqueles que têm interesses nesse mercado específico. A regulamentação tem exigências, então ela tem demandas que têm que ser atendidas. As prestadoras de serviços, de ativos desse tipo, têm que ter uma autorização de órgãos governamentais federais para poderem operacionalizar suas atividades no nosso país. Então, o Banco Central é o agente regulador por excelência. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, também, mas no caso, ter atividades de supervisão desses criptoativos em função da Bolsa de Valores, com a característica que esse papel tem, que é um valor mobiliário. Então, é um valor que se mexe, é um valor que evolui, podendo ser transacionado e passar de uma mão para outra. Mais do que isso, a nova lei e esse marco prevê também uma série de sanções, de multas, de penalidades por conta dos crimes fraudulentos. Então, é uma lei que é bem-vinda, porque ela cria regras capacitoras de evolução correta para esse mercado. A gente tem que ter segurança jurídica, a gente tem que proteger o investidor, o aplicador, o captador. Então, é preciso que a gente dê sustentabilidade à evolução deste mercado. E é claro, porque, no fundo, se você pensar bem, você tem todo tipo de indivíduo, pessoa física, pessoa jurídica, que também vai querer ter sigilo e ver atendido a lei de proteção aos seus dados, né? Sigilo de dados pessoais dos investidores, segurança da informação e tudo. É muito importante que a gente lembre que, no Brasil, a regulamentação desses provedores de serviços digitais atende pela sigla VASPs, Virtual Asset Service Providers, tá? Ela se iniciou no ano de 2022 com a publicação da Lei 14.478, que é o marco legal dos criptoativos e que passou a ficar em vigor 6 meses depois. Agora, aquela questão, qual é o tamanho desse mercado? Bom, há estatísticas variadas, mas uma coisa é certa. Quando a gente considera de janeiro a julho do ano 2023, para dar um belo exemplo, foram 133 bilhões de reais transacionados. Esse é um volume impressionante e só cresce de 2020 para cá. Então, mostra também o vigor desse mercado, a saúde que ele tem e que ele evoluirá. Eu espero que isto possa ter aberto espaço para uma compreensão mais adequada através deste seminário da nossa muito querida Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro e a seu favor. E lembre, a ABERJ está sempre à sua disposição também através de seminários presenciais para debates em aberto e qualificar sempre o conhecimento pró-bancário e do sistema financeiro nacional. Tudo de bom.